Imagina você com 10 anos na mesma empresa e na mesma carreira, desempenhando a mesma função. Ou talvez você com 15 anos na mesma empresa, na mesma carreira e desempenhando 30 papéis diferentes dentro da empresa para agradar o seu chefe ou para preservar o seu emprego. Depois de 10 anos de trabalho, depois de 12, 15 anos de trabalho, muito esforço e muita dedicação, um dia a casa cai e você é mandado embora. Nessa situação você não consegue ver qual caminho trilhar, não sabe como é que vai trazer o sustento da sua família, pois o tempo já passou, você já não consegue mais recolocação fácil no mercado e provavelmente não vai conseguir ganhar o mesmo salário que estava ganhando na última empresa. Eu tenho certeza que essa história que eu contei vai de encontro com muitos brasileiros e provavelmente com você que está assistindo esse vídeo e clicou na capa desse vídeo aqui. Seja por curiosidade, ou seja porque realmente você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, a verdade é que quando a gente arruma um emprego, seja muito jovem ou no início da vida adulta, a gente tem vários sonhos e consegue equilibrar a nossa curtição com a nossa vida profissional, os nossos estudos e tudo mais. Só que o tempo vai passando e vai cobrando da gente. Provavelmente, lá pela casa dos 28, 29, até os 35 anos, você vai perder um pouco daquele pique que você tinha quando começou na empresa ou quando começou na sua carreira. Isso é super normal e acontece com qualquer um. A questão é que muitas pessoas, assim como eu, chegam num certo ponto, não conseguem enxergar mais qual é o próximo passo. Primeiro porque você já está há muito tempo na mesma empresa, ou porque você já está há muito tempo na mesma função e não consegue pensar em outra coisa para fazer. E segundo, você já deve ter suas contas, já deve ter sua família, deve ter pessoas para alimentar, e isso faz com que você tenha um pouquinho de receio na hora de trocar de função ou trocar de empresa. Mas por isso eu trouxe esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito de uma sugestão, não na verdade sugestão, é um fato que aconteceu com um conhecido meu recentemente, e eu já tinha essa luz acesa com relação a isso, tipo, o que eu quero fazer da minha vida daqui a 5, 10 anos, entendeu? Eu trabalho com comércio, para quem não sabe, eu já trabalho com vendas desde 2012, e eu trabalho com venda, não necessariamente no comércio trabalhava só com venda, eu trabalhava no comércio como repositor, trabalhei como estoquista, entre outras coisas, mas nos últimos 7 anos eu me dedico inteiramente à venda. E o que eu quero dizer com isso? Nos últimos 7 anos eu me dediquei a aprender mais e trabalhar com venda. E eu só fui entender quais eram os outros caminhos dentro da venda nos últimos 2 anos. Foi aí que eu comecei a me aprimorar na empresa que eu estou hoje e eu aprendi muita coisa com gente que tinha outra vivência, outros caminhos e até outro tipo de trabalho, mas dentro da venda. Isso me fez pensar, cara, será que eu estou gastando meu tempo com uma única função, sendo que existe um mar de diversidade de coisas para eu fazer dentro do que eu gosto de fazer, que é a parte de venda? E isso foi me atiçando a empreender, me atiçando a ganhar dinheiro de outras formas, seja com outro tipo de venda, não necessariamente o trabalho que eu desempenho, mas aprendendo mais sobre venda na internet, aprendendo mais sobre YouTube, aprendendo mais sobre como me posicionar. E isso me trouxe ao ponto de hoje. Muitas pessoas começam a trabalhar numa empresa, seja no primeiro emprego, ou depois da fase do quartel, que foi o que aconteceu comigo, ou quando você precisa realmente ser arrimo de família e levar dinheiro para casa. Quando isso acontece, você não tem muita escolha, você está fazendo ali o que aparece, a primeira coisa que aparece, você pega para trabalhar. E, exceto, lógico, existem as exceções das pessoas que têm a oportunidade de fazer um curso, de prestar um concurso logo cedo, mas a grande maioria não tem essa oportunidade, que é o meu caso e provavelmente é o caso de quem está assistindo isso aqui. E até mesmo quando você começa, porque a sua família te incentivou, pagou um curso para você, você sente o dever de continuar naquela função ali, porque é o que você começou a ganhar dinheiro, é o que você conhece, é um terreno confortável para você. Mas pensa só, 10 anos de trabalho e 10 anos provavelmente jogados fora. Não jogados fora por aprendizado, mas você é uma ferramenta, você não deixa de ser uma ferramenta. E quando essa ferramenta já não está mais tendo a mesma função que tinha lá no início, ou quando os custos começam a aumentar, fica tranquilo que você já sabe quem vai ser cortado. E quando eu falo isso, eu não estou tentando aqui pintar o demônio que é a empresa, o demônio que é a CLT. Não, não é isso. Eu estou tentando dizer que, à medida do tempo, você precisa se aprimorar ou você vai ficar para trás, meu amigo. E isso é um fato, isso é comum. No mundo que a gente vive hoje, você tem uma data de validade já pré-estabelecida quando você começa a trabalhar. Se você é homem, quando você começar a sentir dores e não conseguir mais carregar peso, essa hora vai chegar. E se você é mulher e vai ter um filho, engravidou ou precisa realmente cuidar da sua saúde, essa hora vai chegar para você também. Então, eu decidi gravar esse vídeo para trazer 2 pontos que seja de reflexão, seja para a gente bater um papo sobre, que são, primeiro de tudo, qual que é o seu sonho? No início da minha carreira, o meu sonho não era trabalhar com venda e nem era ser vendedor. Na verdade, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu trabalhava com vendas, trabalhava no comércio, porque infelizmente a gente já foi marcado com o comércio é uma exploração, trabalhar em comércio você não tem final de semana, você não tem folga, você não tem domingo e infelizmente
é uma realidade. Não para todas as empresas, mas para boa parte das empresas, para quem trabalha em shopping, trabalha em mercado. Você sabe que não tem folga e não tem feriado, não tem nada, você trabalha todos os dias na escala 6:1, mas esse um aí só Deus sabe quando ele vem. Então eu passei por essa etapa, o meu sonho não era esse, não era trabalhar com venda, meu sonho era, no início de tudo, era trabalhar no militarismo, e depois eu vi que não era minha praia. E depois disso, eu comecei a entender de onde eu podia tirar mais dinheiro num caminho mais curto, que foi o comércio. No comércio independente, lógico, tem a parte que é muito cansativo, mas existe também a parte do comércio que se torna muito acessível, muito democrático. Para trabalhar com um hospital ou trabalhar em alguma área específica, especializada, você vai precisar de um curso, talvez de uma autorização, talvez uma licença, mas para trabalhar no comércio, digo comércio amplo, é simplesmente estar lá, a oportunidade surgir e você começa a trabalhar. É claro que muita gente leva isso como um tapa-buraco, como um trabalho temporário e tudo mais, mas você consegue fazer um dinheiro, você consegue sustentar sua família. E foi o que aconteceu comigo durante um tempo. Eu consegui sim sustentar minha família, consegui pagar meus estudos com isso, que essa era a minha motivação. E continuei trabalhando, fui me aprimorando, fui avançando, fui progredindo na empresa onde eu estava e bati num teto. Esse teto para o comércio de rua, para quem não sabe, quando você trabalha muito tempo no comércio, de duas uma, ou você vai chegar à gerência, certo? Ou você vai se aprimorar até bater no teto da gerência e você vai virar supervisor, encarregado, qualquer outra coisa. Sendo que na empresa que eu trabalhava, essa etapa eu já tinha alcançado, já estava no cargo de subgerência e eu queria algo mais, eu queria encontrar o meu caminho porque ele já não ia conseguir. As pessoas que já estavam há mais tempo do que eu na empresa, já estavam naquele cargo ali há 10, 8 anos, então dificilmente aconteceria de alguém sair para que eu virasse um cargo maior naquela empresa. E então eu fui em busca de um outro sonho. Eu trabalhava com informática e eu sempre achei muito interessante a parte de administração de negócios. Eu sempre achei isso era uma parte que eu não tinha. Eu trabalhava muito com comércio, trabalhava muito com a parte de marketing, trabalhava muito com a parte de entrega de materiais e tal, conferências, essa parte eu trabalhava e eu sabia muita coisa. Só que quando eu cheguei na parte, no topo do que eu queria, no topo de onde eu estava, eu entendi que faltava uma parte que eu não sabia. A parte da administração do negócio, por mais que eu já tivesse sido subgerente, eu não sabia administrar um negócio. Era uma das partes que eu mais tinha limitação, que era a parte que você tinha que gerir. A parte de gerir um negócio, saber como funcionavam os custos daquilo ali, eu realmente não sabia. E eu já tinha a vontade de empreender, só que eu não sabia como começar. Então eu me candidatei a uma vaga de auxiliar de tesouraria. Não tinha nada a ver com comércio, não tinha nada a ver. E eu fui para essa vaga. Dentro dessa vaga, um resumo rápido, porque como eu fiquei pouco tempo, fiquei um ano nessa empresa, pode não ser pouco tempo para quem está assistindo, mas para mim é pouco tempo. E nesse um ano, eu não conseguia me conectar com aquilo. Eu conseguia trabalhar, fazia muito bem meu trabalho, graças a Deus. Tive muito boas referências quando eu saí de lá e tudo mais, mas eu não conseguia me conectar com aquilo. Aquilo não era eu. A parte de contabilidade, a parte de fluxo de caixa era muito interessante, aprendi muita coisa lá. E como lidar com um número maior de funcionários, porque eu fui para um mercado. E nesse supermercado eram muitas funcionárias para eu poder cuidar, né? Que tinha ali a chefe de caixa, a operadora de caixa, a parte de recepção de dinheiro ali, de valores, e tinha a parte da tesouraria, eu fazia essa etapa. Nessa etapa eu aprendi muito, só que eu ficava num cubículo, num quadrado, cara, era absurdo, era um quadrado todo branco, né, a parede toda branca, e era um quadrado que eu ficava ali 10 horas do meu dia naquele quadrado, sem ninguém, era só eu e o cofre, e era 10 horas do meu dia ali. E isso foi me cansando, porque você começa, cara, você que trabalha com comunicação, você que trabalha com público o tempo todo, ficar 10 horas do seu dia dentro de um quadrado sem falar com ninguém, absolutamente ninguém, a não ser, até porque nem o telefone eu poderia ficar utilizando o tempo todo que eu trabalho com valores, então assim, eu não poderia contar o caixa e estar ligando pra minha mãe, entendeu? São várias situações. Então eu me sentia muito desconectado do que eu realmente era. Era um emprego muito legal, assim, tirando essa parte de trabalhar no público, mas era uma empresa legal até então, conhecida na região, só que, cara, não era pra mim, não era o que eu queria, não era o que eu esperava, sem contar que essa relação de 6x1, mas não 6x1, tipo, folgar no domingo, não era 6x1, você folga o dia que der, e foi muito cansativo durante um ano e eu falei, olha, não dá pra mim, obrigado pela oportunidade, tô metendo pé, tchau e benção. E parti. Na outra etapa eu pensei, cara, então agora eu já realizei duas coisas que eu não sabia, aprendi, que é trabalhar no comércio, aquele fluxo intenso maluco, e a parte de contabilidade, fluxo de caixa. Eu não sabia mexer com essas duas coisas e aprendi. Faltava alguma coisa, falei, cara, agora eu preciso saber como é que eu faço para vender e ganhar dinheiro. Porque eu vendia, ganhava meu salário. Eu não ganhava um dinheiro, ganhava premiação, uma coisa ou outra, mas eu não ganhava dinheiro. Então eu decidi me aventurar, fui para outra cidade trabalhar de comissão, trabalhava por comissão, venda por comissão. E, cara, é surreal, como o mundo, a chave na sua cabeça vira, e você começa a entender que tudo vale um dinheiro, tudo tem um valor, tudo tem um preço.
E o trabalho não era tão cansativo quanto era o outro. Então, assim, eu ganhava mais trabalhando menos. Não trabalhando menos, né? Eu trabalhava quase que a mesma proporção, só que eu ganhava o dinheiro. Eu via a comissão entrando, toda a venda que eu fazia, eu ia lá, conferia e eu conseguia visualizar. O que eu quero dizer com isso? Dentro de 7 anos, foram os 5 primeiros anos na mesma empresa, mudei mais um e depois fui para outra. Então foram 7 anos de trabalho para eu começar a entender como que ganhava dinheiro. Me diz aqui nos comentários se você, no seu trabalho, você tem essa oportunidade, se você conseguiu ganhar mais dinheiro, além de promoções, ou se você ainda ganha o salário base da sua função, porque isso realmente é importante no assunto de hoje. Então assim, eu comecei a fazer dinheiro de outra forma. Além de cumprir meu horário, além de trabalhar com os materiais, com as mercadorias, atender o público, eu ganhava a cada venda que eu fazia. Então isso, cara, eu virei uma máquina de procurar venda, procurar venda, procurar venda. Quando eu saí dessa empresa, eu saí infelizmente na época de pandemia, já estava já mudando as coisas, o mercado já estava mudando, e eu precisei sair dessa empresa. E assim, foi muito triste, porque era um lugar que eu gostava de estar, mas não deu certo, infelizmente a vida é isso, e troquei de empresa. Quando eu saí dessa empresa, eu já saí com outra visão. Então assim, cara, foram 5 anos de trabalho formal, tranquilo, fazendo a mesma coisa. Mudando de função, mudando de carreira, mudando de atividade dentro da minha carreira, mas 5 anos na mesma empresa. Grava isso. Depois, 1 ano para aprender uma outra atividade. Também, beleza. No 7º ano, desculpa, que eu comecei a entender, caramba, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro sem precisar me matar igual um maluco, cara? Eu já tô cansado, já tava com meus 28 anos na época, eu falei, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Tinha uma casa, tá tudo certinho, mas eu precisava ganhar mais dinheiro. Com isso, eu comecei a fazer, trabalhar com dropshipping, procurar informação sobre dropshipping, sobre venda na internet, sobre Mercado Livre. E foi onde eu conheci o Facebook, o marketplace do Facebook. Eu conhecia, mas eu nunca tinha vendido nada lá. E cara, é surreal como a minha cabeça fez assim, né, no 360. De ganhar um salário, de ganhar uma premiação, eu passei a ganhar o dinheiro com as vendas das coisas que eu comprava, que eu achava interessante. Aí a gente volta lá no início. Aquele primeiro emprego no qual eu só fazia parte de reposição de material e atendia balcão, me fez entender o que era uma tendência. O que era uma tendência? Poxa, eu vou pegar um material, um montão de gente procurando esse material. Cara, eu vou pegar esse material e vou botar na ponta de gôndola. Esse material eu vou botar lá na ponta de gôndola, porque eu sei que esse material vai sair. Que é um material que eu preciso impulsionar, porque tem alguma campanha, tem um meta, tem alguma coisa em cima daquele material ali. E a mesma coisa aconteceu quando eu fui pro Facebook. Eu já tinha essa noção. Eu falei assim, cara, então, se esse material aqui, eu tô vendo tanto comentário sobre ele, palavra-chave sobre ele, né? Que eu nem sabia o que era palavra-chave, mas eu via muita gente comentando a mesma coisa. Assim, cara, isso aqui é tendência. Isso aqui eu vou botar que eu vou conseguir vender. Parece simples hoje em dia. Muita gente tem acesso à internet hoje, muito canal fala sobre isso, mas há pelo menos 6 anos atrás, isso não era tão comum, não. Era uma coisa, né? 6 anos não, 5 anos atrás, isso não era tão comum, era uma parada um pouco diferente. Então eu corri atrás para aprender como é que funcionava o Mercado Livre e comecei a entender como é que funcionava o Facebook. Dentro dessas atividades, eu comecei a entender assim, caraca, mano, dá para fazer muito dinheiro. Eu conseguia comprar material a preço de custo, né, onde eu trabalhava, comprava o material com o meu vale, né, fazia um vale, pagava o material a preço de custo e eu anunciava posteriormente aquele material como usado, como algo do tipo, e conseguia fazer um dinheiro por fora. Hoje eu vejo que, cara, poderia ter vários conflitos, né, com isso, mas até então deu de boa, também era inexperiente, foi de boa, fluiu, consegui fazer uma grana e deu tudo certo. Quando eu cheguei, passei dessa etapa, eu pensei, cara, então, internet dá dinheiro, né? Internet dá muito dinheiro. E eu me habituei a vender pela internet. Hoje, numa outra empresa, com outro tipo de jornada, eu trabalho como vendedor interno, eu trabalho dentro de um escritório no qual eu vendo para pessoas que estão pelo Brasil todo. Não pela internet, mas pelo telefone mesmo, faço ligações e aqueles clientes compram comigo materiais para construção, materiais de indústria, né? E eu consigo fazer mais de venda estando dentro de um escritório, no ar-condicionado. Beleza, pra você pode ser assim, caramba, cara, o cara que saiu carregando mercadoria pro estoque, descarregando caminhão, hoje trabalha dentro de um escritório, pô, bacana. Ele falou que trabalhou desde o início agora tá nessa, pô, bacana. Só que, cara, independente de qualquer coisa, o tempo passa. Para eu entender como ganhava dinheiro dessa forma, para eu entender como é que eu poderia usar meus conhecimentos para chegar nesse lugar, foram 9 anos. Foram 9 anos da minha vida para eu entender como é que eu podia fazer com que o meu trabalho me desse mais dinheiro, sem necessariamente me matar no sol quente, descarregando caminhão, passando por tudo isso. Foi muito bom o aprendizado, foi ótimo, mas cara, pensa, 9 anos, são 9 anos da sua vida para você aprender uma coisa que você, cara, tem gente que hoje é o primeiro emprego, já faz de boa. Então eu trago a minha vida como exemplo para que você entenda que, cara, independente do que você faça,
Você tem que se aprimorar. Você tem que enxergar, ter um objetivo, ter um sonho. O meu sonho nunca foi ser vendedor. O meu sonho era ter um trabalho digno, honesto, no qual eu pudesse ganhar bastante dinheiro, sem ofender ninguém, sem trapacear com ninguém, mas que eu pudesse ganhar um bom dinheiro e ter uma vida tranquila, ter uma vida sossegada. E para muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, parece que é algo fora da casinha, surreal, caramba, não sei o quê. Mas, cara, para quem tinha 18, 19 anos quando começou, hoje está podendo dizer que, cara, eu tenho uma função, tenho uma profissão, sou vendedor, com muito orgulho, teve uma estrada de 9 anos pelo caminho. Então, assim, eu conheci um rapaz recentemente que estava trabalhando numa empresa, um rapaz, não, um senhor, trabalhando numa empresa, é um cliente meu, que trabalhou numa empresa durante 23 anos, se eu não me engano. Ele trabalhou numa empresa há 23 anos. Se não é 23, são 20 anos, mas vamos botar 20 anos. E depois de 20 anos nessa empresa, ele começou lá com 20 e pouquinho, ou seja, ele deve estar com seus 50 anos hoje. Depois de 20 anos nessa empresa, ele foi demitido. Foi desligado antes de se aposentar. E numa conversa comigo pelo telefone, porque assim, independente de ser meu cliente, ele é meu amigo, né, um conhecido, mas que se tornou uma amizade, ele foi demitido e não tem perspectiva nenhuma de ser contratado de novo. Ele está vivendo hoje de freelance, está fazendo uns trabalhos braçais por fora, mas para pensar, cara, o cara trabalhava no ramo administrativo, era uma pessoa de confiança do chefe dele, não sei a quantas andou, mas eu estou trazendo para o nosso exemplo, uma pessoa que trabalhou durante 20 anos numa empresa e de uma hora para outra se vê tendo que fazer freelance, bico, por aí, como ele mesmo disse, tô fazendo uns biscates por aí. Cara, é uma parada que eu não me imagino, entendeu? Eu acho que você tem que ser sim um bom funcionário, você tem que ser sim um bom profissional, trabalhar direito, trabalhar de acordo com as normas da sua empresa, ok. Só que, cara, a sua vida é sua, ninguém vai te devolver seu tempo, ninguém vai te devolver seus horários, ninguém vai te devolver aqueles dias que você não ficou com seus filhos, com a sua família, ninguém vai te devolver. Ah, mas o salário que me pagam, pô, cara, sério, que se você for mandado embora hoje, você consegue viver quantos meses sem esse salário? Porque também é muito complicado, tipo, não tem como eu jogar na conta da empresa tudo e falar, olha, mas a empresa mandou o cara embora. Mas são dois lados de uma moeda. Cara, você dedicou 20 anos da sua vida numa empresa e hoje você não tem mais o que fazer. Ah, mas ele poderia ter aprendido. Poderia, cara, poderia. A questão é, você, eu, hoje, o que a gente está fazendo, sabe? Será que você está 10 anos na mesma empresa? Será que você vai ficar 20 anos na mesma empresa? E se você, sei lá, se você for mandado embora amanhã, será que você tem condição de arrumar outro emprego? Será que tem saúde para isso, força para isso? Eu sinceramente espero que você tenha. E se você tem vontade de aprender sobre empreender, se você quer ver minha jornada empreendendo, seja aqui no canal do YouTube, seja em outras iniciativas que eu vou postar aqui também, fique à vontade para se inscrever nesse canal. E eu espero que você reflita sobre uma única coisa que eu vou dizer aqui agora, que resumiria o vídeo inteiro. Hoje, você está feliz fazendo o que você faz? O seu trabalho é o seu sonho? E eu não digo só sonho de carreira. Sonho de ganhos é o seu sonho financeiramente falando, é o seu trabalho no qual você consegue ter um lazer saudável com a sua família. Para pensar o quanto de saúde você já perdeu e quanto você tem para queimar. Meu nome é Thiago, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha refletido sobre. Deixe seu comentário com a sua opinião aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu e tchau!